Ok. Sexto ano, vamos nós. Vamos nessa aula, devagarzinho. Lembrando a vocês que a gente já teve algumas outras aulas, né? Estou tentando gravar e vamos conseguir com sucesso. Vamos gravar. Nós já tivemos a aula de estrutura interna, né? Tivemos a aula que nós falamos sobre parte ambiental, parte dos minérios, né? A gente está devagarzinho tentando aí trazer para você uma novidade, um pouquinho mais de coisas que nós temos que falar. Uma nova aula com uma nova abordagem, tá? Então a gente já falou sobre isso aqui, sobre a parte interna da Terra, sobre a questão da crosta terrestre, vulcanismo, né? Trabalhamos alguns assuntos aí bem legais, tá? E a gente vai dando continuidade aí. Falamos da teoria da deriva continental, placas tectônicas, né? Aqui Pangeia, quando teve a separação, trabalhei muito isso com vocês. Última aula a gente falou sobre rochas, né? Os tipos de rochas. Deixa eu dar uma limpadinha enquanto o livro tá chegando mais para frente, tá, gente? Está chegando no ponto que eu quero trabalhar com vocês hoje, tá? Isso, agora melhorou. Melhorou para mim. Falamos dos limites divergentes, convergentes, transformantes. Crosta terrestre, minerais e rochas, nós também falamos, né? Isso aí, bem legal. Falamos das rochas metamórficas, as ígneas, né? As sedimentares. Aqui, rochas sedimentares, né? As rochas metamórficas, de exemplo, gneiss, mármores, né? Falamos de várias coisinhas aí. Falamos bastante sobre o vulcanismo, expliquei para vocês o magma, né? Falamos muitas coisas aqui e nós vamos continuando, tá? Vamos lá. Isso aí. Dos geysers, né? Que é um vapor quente de água no interior da Terra. Falamos hipocentro, epicentro, tudo isso nós conversamos bastante, né? Círculo do fogo, falamos também. E aí a gente chega, sexto ano, no que a gente queria complementar para vocês, que seriam as questões ambientais, o extrativismo mineral. Então, olha só, o extrativismo mineral, quando a raça humana, ela pega algumas, para a sua produção nas indústrias hoje em dia, nós precisamos pegar algumas coisas, como minério de ferro, que a gente transforma em aço, a gente pega ouro, que tem valor, qualquer mineral que tenha valor, nós pegamos e exploramos. Tá? Os minérios são muito utilizados hoje. Só que aí, o que eu falo para vocês? O extrativismo mineral é uma das atividades que mais tem impactos negativos à natureza, principalmente com a modificação da paisagem, destruição de alguns planaltos, escavando buracos, mexendo em um ou outro lugar.
Eu fui, para vocês terem uma ideia, eu fui num lugar no Paraná que era uma extração de uma mina, ficou tão fundo que eles fizeram até um parque ecológico e aproveitaram aquela parte da mineração. Muito bonito que ficou o parque. Foi o jeito que eles encontraram de reativar aquilo ali. Tá? Então, a gente tem dentro da exploração, olha aqui a exploração do cobre, como é que fica, uma mina de octet, de extração de cobre e ouro lá em Nova Guiné. Interessante, né? Olha uma outra aqui, ó. Olha como é que é o impacto ambiental. Uma extração, né, de uma mina de carvão no Missouri, nos Estados Unidos. Hidróxido de ferro. Aqui no Brasil, a gente tem, é muito comum você pegar no Brasil a mineração, a exploração do ouro, né, turma? A exploração do ouro traz para a gente o quê? Jogar o mercúrio nos rios, isso a céu aberto, né, para pegar as veias de ouro, né? E aí as pepitas de ouro com aquele minério, elas brilham mais. Aí o garimpeiro vai lá e mete a mão. Fica mais fácil para ele. Só que ele polui o rio, né? Prejuízo muito grande para a gente. Olha só, tem um texto aqui interessante sobre os estudos, impactos ambientais. Eu quero que vocês leiam com cuidado e façam essas duas questõezinhas. Eu vou tirar a dúvida depois para vocês e corrigir naquele nosso momento de tirar dúvidas, tá bom? Vamos dar uma continuidade aqui. Olha só, sexto ano pode fazer também essas duas páginas, 220 e 221, tá bom? Olha aqui, 221, estou rolando devagarzinho para você ver, tá bom? Então façam, por favor, para a gente verificar se vocês tiveram algumas dificuldades nessas partes que nós falamos. Agora eu quero trazer para vocês, vamos falar um pouquinho aqui sobre a dinâmica climática. O que é a dinâmica climática? Nosso planeta, se lembra daquela aula que eu postei para vocês sobre a relação do planeta Terra com os astros, com o Sol, com a Lua? Nós temos muitas dinâmicas ali, posição do Sol, da Lua, que vai dar para a gente o solstício, o equinócio, né? As mudanças de estações climáticas. Então, olha só, a gente vai ter o quê? O que a gente precisa saber? Né? As diferentes formas de vida, né? E para a gente entender que a vida no nosso planeta, principalmente a maioria das formas de vida, elas estão concentradas nos 30 quilômetros a partir da crosta terrestre. Vamos dar uma olhadinha? Tem um desenho bem legal aqui que vai dar para você entender. Olha só, a nossa, deixa eu puxar para cá, isso, para facilitar você. Ó. Olha a nossa dinâmica aqui, ó, estrutura da atmosfera. Olha aqui, nós temos na troposfera, a troposfera é uma camada nossa do planeta, que essa camada ela vai trazer para a gente o seguinte, são 15 quilômetros de troposfera, olha aqui, olha as nuvens que a gente está acostumado, olha o avião que a gente está acostumado a ver, quase no topo, já chegando no finalzinho da troposfera, já misturando com a estratosfera, os caças. Os caças, eles vão mais alto, né? Voam mais alto, são caças de guerra, né? Nessa área aí, na troposfera, concentra a maior quantidade de oxigênio, tá? Então, o que a gente precisa saber? Ela é a camada mais assim agitada na estrutura atmosférica, né? Ela trabalha, ela tem precipitação, temperatura, umidade, ela diminui em torno de 6,5 graus Celsius por quilômetro. Cada vez que você sobe 6,5 em cada quilômetro, você subiu, você diminui 6,5 graus Celsius. Interessantíssimo, né? Interessante mesmo. Acima dela temos a troposfera, ó, troposfera, está a estratosfera de 15 a uma faixa de 50 quilômetros de altitude. E na estratosfera nós temos uma coisa muito importante para a gente, tá? Muito importante mesmo para o nosso planeta. A camada de ozônio. Vou até ver se eu marco aqui para você. Olha a camada de ozônio aqui. A camada de ozônio, gente, é o filtro, é uma proteção do planeta contra os raios solares que chegam com muita intensidade. Então, a camada de ozônio, o ozônio é um gás que serve para isso, que ele é um gás de resfriamento e ele, ao mesmo tempo, uma densa camada
que ele foi solto na formação do nosso planeta há milhões e milhões de anos atrás. E ele foi solto e ele serve de proteção para a gente. Já ouviram falar? Vocês com certeza, sextônios, já ouviram falar? Até porque nós temos buracos na camada de ozônio por causa da poluição, que esses buracos estão até... Tem um que está até quase que perpendicular, muito próximo à Antártida. E aí fica difícil, né? Ou seja, nós com essa poluição toda que o ser humano causou uma poluição muito grande, então danificou essa questão, tá, pessoal? O que a gente precisa dar prosseguimento aí para a gente? Nós precisamos o seguinte: saber essas camadas, da importância delas. Já te falei da estratosfera, que falei tem a camada de ozônio. A mesosfera encontra-se entre 50 e 80 quilômetros, né? Ela possui baixa pressão atmosférica e a temperatura é extremamente baixa. A exosfera, ela tem para a gente partículas de íons que refletem os sinais de rádio, comunicação. Tá? E é na exosfera que a gente que lança os satélites. E aí, através de satélites, a gente consegue ter as comunicações, o GPS, internet, várias coisas que são facilitadas. Tá bom, galera? Vamos lá, meu sexto vem comigo. Espero que esteja ficando claro. Qualquer dúvida que você tiver, no nosso momento de tirar dúvidas agora, a gente vai falar sobre isso ou qualquer coisa que você precise, tá bom? Vamos lá. Tempo meteorológico e clima, professor? Pois, professor André, o que é isso? Tem uma diferença? Tem. Tempo meteorológico, não precisa ficar muito preocupado com isso, não. Tempo meteorológico é fácil. O tempo meteorológico é aquele tempo momentâneo, aquele tempo que dura um dia, 2 dias, 3 dias, um mês, tá? É uma característica momentânea. Tá? Você pode mexer durante o dia, pode estar um sol e no final da tarde fechar o tempo, vir até uma chuva. Isso é o tempo meteorológico. Poxa, professor, mas eu escuto também dizer que o clima de uma região é desértica. Legal. O clima de uma região é desértico. Quer dizer que naquela região foi estudado durante de 25 a 30 anos, tem que ter um tempo maior. E nesse tempo maior de estudos, houve o quê? Se chegou a essa conclusão que aquela região tem um tempo desértico, deserto do Saara, deserto do Atacama, que já é um deserto gelado. Então, realmente pode acontecer isso. Tá? O clima, ele é um estudo que é feito com as variações de um tempo e com equipamentos, e aí o livro de vocês está colocando muito bem, num período mínimo de 30 anos, indicando esse comportamento climático. Beleza? Até aqui tranquilo, sexto? Vem comigo. Vamos lá. O clima não muda de uma hora para outra, ele tem uma média, né? Então vamos continuar aqui. Professor, o que interfere, que elementos, que fatores mexem com essa dinâmica do clima? Olha só, vamos estudar um pouquinho hoje, mas o que a gente pode trazer para você? Os principais elementos que tem são temperatura, pressão atmosférica, umidade do ar, ventos, nebulosidade e as precipitações, que são as chuvas. Além desses elementos que caracterizam o clima, tem outras influências que alteram os fatores climáticos, como as massas de ar, né? Como a reflexão, né? A latitude. Latitude é muito importante para a gente ter esse tipo de comportamento climático, que a latitude ela vai te dar o quê? A posição mais próxima ao Equador. A proximidade do Equador ela vai receber o quê? Uma quantidade maior ou menor de raios solares. Olha aqui, vamos abaixar aqui. Olha os elementos climáticos. Ó. Olha os elementos climáticos aqui. A temperatura, quantidade ou grau de calor existente no ar, originando-se da radiação solar. Olha que coisa legal, que eu estava acabando de falar, a direção. Então, você vem comigo aqui, porque olha só, os raios solares, conforme o livro de você está falando, e eu também já tinha falado, eles não atingem da mesma forma todo o planeta.
planeta, ele tem o quê? Ele é atingido de forma o quê? Mais ou menos o quê? Em algumas partes, até mesmo de uma forma meio que inclinada. Olha só, vê se você vai se lembrar do que eu te falei. O Sol ele pega muito, muito, muito forte essa linha do Equador. Os raios solares que chegam, que são por ondas magnéticas, ondas solares pelo espaço, eles pegam e acertam a planeta Terra mais ou menos aqui, uns 80% até na linha do Equador, 60%, 70%. Nessa área do Equador pega muito. Conforme vai indo em direção aos polos, tanto o Polo Norte quanto o Polo Sul, o que vai acontecendo? Direção aos polos vai diminuindo a temperatura. Boa, ainda bem que tu se lembrou disso. Muito importante para a gente. Porque através disso, olha esse outro desenho aqui. Nós temos as zonas. Olha a zona polar do norte, zona polar do sul, que são áreas extremamente geladas. Temos a Antártica no Polo Sul e o Ártico no Polo Norte. Pô, professor, o Ártico é aquele do urso polar? Isso. O pinguim é da Antártica, do Polo Sul? Isso, bem lembrado, meu sexto ano. Temos as zonas temperadas, tanto do norte, que você pega uma boa parte da Europa, quanto a temperada do sul, um pouquinho da América do Sul, um pouquinho da África do Sul, tá? E a zona tropical, que é a maior parte do nosso país, o Brasil, fica muita parte do Brasil, uma boa parte da África, uma boa parte ali uma parte de metade para cima da Oceania, pega a zona tropical. Então, você tem algumas áreas que, com essa zona tropical, são as áreas mais áridas e mais quentes. Até aqui, sexto ano, tranquilo? Espero que esteja legal. Qualquer coisa, momento de tirar dúvidas, a gente tira lá no nosso bate-papo virtual. E aí, galera, o que nós temos aqui? Uma outra coisa muito importante, tá? Muito importante mesmo. Vamos lá. O ar que compõe a atmosfera exerce um peso. Olha o peso. O peso desse ar sobe e faz o seguinte: é uma coluna de ar que faz uma pressão para baixo, ok? Faz essa pressão para baixo. Essa coluna de ar está aqui no desenho, perfeito para você. Essa pressão atmosfera ele é a força exercida sobre a superfície devido ao seu peso. O equipamento utilizado é o barômetro, tá? Está aqui no livro. E outros fatores são muito importantes, questão de latitude e questão de altitude, que influenciam no comportamento dessa pressão. Quanto mais baixo for a altitude, maior será a pressão. E, professor, explica de novo isso. Vou pegar o desenho aqui, ó. Aqui é baixa o quê? Baixa altitude. Olha a coluna de ar vindo aqui. Vem comigo. Ela não faz mais pressão aqui, até chegar nessa cabana aqui? Ou aqui vai fazer mais pressão do que na árvore? Com certeza essa coluna de ar desce com mais força até aqui. E o que acontece? O que a gente percebe com isso? Lugares mais altos, como as cordilheiras, como as montanhas, a pressão atmosférica é menor. Então, olha só, áreas próximas à linha do Equador, baixas latitudes, se caracterizam pelas altas temperaturas, calor. E o ar, quando se movimenta no sentido horizontal, esse movimento é sempre chamado de vento e se origina de uma área de alta pressão em direção a uma baixa pressão. O anemômetro é um instrumento utilizado para medir a velocidade dos ventos. Então, o que é isso? Espera aí, professor, vamos com calma. O vento se origina de uma área de alta pressão para uma área de baixa pressão. Então, o senhor está querendo me dizer que, então, os ventos se originam, se áreas próximas ao Equador são baixas pressões, né? O que acontece? Se você vem com vento de alta para baixa, o senhor está me dizendo que os ventos vêm mais dos polos, né, para o Equador. E isso aí é o movimento do planeta ali, tá? Temos aí coisas importantes, são as geadas. O que é geada? A geada é um congelamentozinho, ó, é uma camada, esses ventos, né,
essa variação de temperatura, essa variação da umidade do ar, próximo à superfície terrestre, fazendo uma camada fina de gelo. Então, uma geada é uma camada fina de gelo. Olha o nevoeiro. O nevoeiro não conseguiu fazer uma camada de gelo, então fez uma fumaça, deixou você meio sem uma visão do que estava a seu redor. O orvalho, muito legal o orvalho, tá, pessoal? O orvalho é legal quando a gente sai de manhã cedinho para trabalhar. Eu já tive várias oportunidades disso para ir cedo, perto do inverno, e eu passava por várias, na rua que eu morava tinha um jardinzinho, né? E eu via as plantinhas lá cuidadas, o matinho, sempre essas gotículas aqui. O orvalho, ele é uma condensação próxima à superfície, que ela se resfria, não é chuva, ela fica molhada. Interessante, né? Vamos dar uma continuidade aqui, galera. E aqui, ainda dá para a gente falar hoje disso, ó. Chuvas frontais, chuvas convectivas e chuvas orográficas. Eu vou só entrar nisso aqui, porque eu acredito que assim, a gente já está falando bastante, mas vamos trabalhar. O que são as chuvas frontais? Olha só, chuvas frontais. Você tem uma massa de ar quente e uma massa de ar fria. Quando elas se encontram, massa de ar frente e quente, ó, frontal, elas vêm, ó, uma em direção à outra, frontal, uma vai bater de frente com a outra. O que na maioria das vezes acontece? Com esse toque, quando as massas são iguais, né, gente? Quando elas têm o mesmo tamanho, mesmo volume, acontece a chuva frontal. Professor, mas se tiver uma massa de ar muito maior, quente e uma fria, uma vai empurrar a outra. Mas se for mais ou menos o mesmo volume, ocorrem as chuvas frontais. Temperaturas e umidades diferentes. Geralmente, essas chuvas frontais, elas têm uma longa duração, né? Coisas assim de mais de 10 horas, 12 horas. Às vezes, essa chuva frontal demorou a se armar, mas quando elas se armam, é coisa de 10, 12 horas, um dia, 2 dias de chuva, chuva frontal. Muito comum de acontecer, às vezes, no verão. E aí nós temos uma chuva também interessante, que é a chuva convectiva. Olha o desenho aqui da convectiva. O que acontece? Convectiva é o seguinte, uma massa de ar muito quente, ela é elevada. Durante o dia vai aquecendo, 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 esquentando, e esse ar vai subindo, vai subindo, vai subindo. Ele vai formando uma nuvem. Já reparou no verão, quando tu vai à praia? Tu tá lá na praia, chegou cedo com teu pai, com a tua família, com teus amigos, e você está lá curtindo, brincando, daqui a pouco você vai vendo que depois do almoço, lá para as 2 horas, começa a se formar aquelas nuvens pretas no ar. Aí o que acontece? Vem aquela chuva. Essa chuva do nada que você vê, às vezes tem uma área só que está preta. É chuva convectiva. Ela se forma quando uma massa de ar quente é elevada, formando as nuvens cumulonimbus. Tá? Tá até aqui no livro, eu li aqui para você, cumulonimbus. São torrenciais, é aquela pancada de chuva, curta duração. 1 hora e meia, 2 no máximo. Aquela pancadona arriou rapidinho, 1 hora e meia, 1 hora, 1 hora e meia, no máximo 2. E aí, pessoal, chuvas orográficas. Poxa, professor, faltou só as orográficas. Orográficas, olha o desenho, vem comigo. O que acontece? Você tem uma nuvem, né? Uma massa de ar geralmente quente e úmida, então ela está vindo, está vindo, ó, está vindo. Ela está vindo, está vindo, está vindo. Só que ela vai esbarrar num relevo, numa montanha, numa serra. É muito bonito você ver uma chuva orográfica, por exemplo, quando a gente está subindo para Petrópolis, para Teresópolis, para aquela região serrana aqui do Rio. Não sei se já aconteceu com vocês. Eu já peguei uma vez uma chuvinha, graças a Deus que eu já estava subindo a serra, eu já estava descendo para o outro lado, porque é perigoso, né, gente? Mas essa chuva orográfica é muito bonita de você ver. Eu estava de carona, me dei bem, mas quem está dirigindo é complicado, né? Então, você tem uma massa de ar quente que vai subindo, bate com o relevo, descarrega a chuva. Tranquilo, pessoas? Além disso, nós temos as formas de ocorrer o granizo, né? É uma precipitação sólida que se origina no interior das nuvens altas, aquelas nuvens com mais de 20 quilômetros de altura, cumulonimbus, né? E aí, o que acontece? Essas nuvens, elas se deparam, elas
elas vão ter um contato dentro delas com diferentes camadas, diferentes temperaturas. Então a gota de chuva ela vai se congelar e ela já se precipita com o gelo, tá? Temos ainda, a gente tem ainda, eu vou falar acho que só mais essa página aqui, tá? Vou falar para vocês só mais essa página que a gente vai terminar aqui. Fatores climáticos. Vamos falar só de latitude e altitude, que aí depois eu continuo numa outra aula com maritimidade. O que acontece? A latitude, eu já tinha falado, que é o comportamento, é um comportamento do clima com as áreas mais próximas aos polos. Como você recebe menos raios solares, são áreas mais geladas. Quando você está mais próximo à linha do Equador, são áreas mais quentes. Perfeito? E o que nós temos? Altitude. Altitude, ó, aquela cadeia de montanha, né? Falei agora na região serrana do Rio de Janeiro, não é isso? O que a gente tem? A gente tem o quê? A altitude e as formas de relevo também interferem no clima. Quanto maior a altitude, mais baixa será a temperatura do ar, pois a cada 200 metros a temperatura do ar diminui 1 grau Celsius. E professor, então vamos fazer uma continha rápida. A gente sobe a serra aqui do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis. Vamos chutar, subir 1.200 metros. Cada 200 metros diminui 1 grau Celsius. Subir 1.200 dividido por 200 vai dar 6. 6 o quê? 6 graus, que lá em cima, se eu subir a serra, eu estava com 32 graus aqui no Rio de Janeiro, na capital, chego lá em cima com 26, uma temperatura mais amena. Pessoal, vou terminar por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vejam esse vídeo e a gente vai tirar dúvida mais para frente. Um abração, hein?